Olá, pessoal. Boa noite. Eu vou deixar a aula de hoje gravada também para passar o link para vocês, quem quiser assistir depois de novo e mais uma vez. Vou deixar esse link disponível para algumas pessoas, para quem quiser assistir. E a aula de hoje, basicamente, nós vamos falar sobre os 3 pilares para a gente conseguir investir com segurança. São 3 dias de curso. O nome do curso que eu vou dar se chama Como Dar os Primeiros Passos no Mundo dos Investimentos. E eu dividi em 3 dias de aula. Investir não é tão simples, não é também um bicho de 7 cabeças, mas você precisa, sim, de disciplina, de conhecimento, você precisa se esforçar, você precisa seguir um passo a passo. Então, isso que eu quero ensinar para vocês nesses 3 dias. A aula de hoje, a gente vai falar principalmente sobre mentalidade, orçamento e metas. Esses são os três pilares para as pessoas conseguirem investir de verdade com segurança. E depois a gente entra na parte de economia, como funciona a economia, como funcionam os indicadores macroeconômicos, por que a gente precisa entender isso. Mari, como assim? Você está falando de economia, o que eu tenho a ver com isso? Cara, economia é muito importante, é fundamental para a gente conseguir cuidar do nosso dinheiro. Eu imagino que todos vocês que estão aqui querem aprender a cuidar do dinheiro, querem aprender a fazer o dinheiro multiplicar e no final, no futuro, lá para frente, colher os frutos disso. E agora também no presente, conseguir ter uma reserva de emergência, conseguir cumprir com as metas de vida e tudo mais. Então, o objetivo. Nessa mesma aula, a gente também vai falar sobre os principais investimentos de renda fixa e de renda variável. O que são, quem são os emissores, como funcionam, como fazer para dar uma analisada e entender se você está escolhendo um bom ativo ou um ativo não tão bom assim. E por último, na última aula, a gente vai falar de carteira de investimento. Como montar uma carteira diversificada, porque o grande segredo também de você conseguir ter uma rentabilidade no longo prazo e diminuir o risco é diversificando a sua carteira. Então, o curso basicamente vai te levar do zero até os seus primeiros investimentos aí em 3 dias. Então, quem ficar aqui comigo até o final vai conseguir aprender bastante. Então, vamos lá para eu começar a apresentar aqui. Um minutinho. Pessoal, vocês já estão vendo a minha tela, né? Alguém pode me confirmar? Mari, sim, estou vendo. Sim, dá para ver, Sim. Muito obrigada. E, por favor, pessoal, eu quero que vocês falem. Quem tiver alguma dúvida, abre o microfone na hora, não tem nenhum problema. Mari, não entendi. Ou manda no chat, que eu vou ir revisando de tempos em tempos. Mas, por favor, participem, tá? A aula de hoje é para vocês tirarem dúvida. Beleza. Então, para começar, quem não me conhece, ainda tem algumas pessoas aqui que provavelmente não me conhecem. Tem gente que sim já me conhece. Eu sou a Mariana Sá, muito prazer, né? Podem me chamar de Mari. Alguém falou alguma coisa? Não? Tá bom. Então vamos continuar. Podem me chamar de Mari. Eu sou CEO e founder de FinCric e Poupadora Inteligente. Quem não sabe o que significa o CEO, é como se fosse o gerente geral, o chefe máximo de uma empresa. Essa sigla que está muito na moda cada vez mais. E founder é como fundadora. Eu fundei FinCric, que é a minha startup chilena, que é uma empresa de saúde financeira, uma app que ajuda as pessoas a controlar suas finanças pessoais, que vai chegar no Brasil em algum minuto, se Deus quiser, no próximo ano. E, além disso, a Poupadora Inteligente, que é uma empresa de educação financeira. Eu sou educadora financeira já há 3 anos, eu sou mentora de finanças e investimentos, também tenho curso, que é a minha comunidade, e eu sou completamente apaixonada por isso, eu amo dar aula, eu dou aula desde que eu tinha 13 anos, eu tenho 34, então já vai um bom tempo dando aula, dei aula de diferentes coisas, e hoje em dia eu dou aula de finanças e investimento. Eu sou brasileira, mas eu vivo no Chile, em Santiago, já tem mais ou menos 5 anos. Eu fui transferida para cá, eu trabalhava na Accenture, que é uma consultora, a maior consultoria de negócios e estratégias do mundo, e eu fui transferida do Rio de Janeiro para Santiago, no Chile, em 2018. Trabalhei na Accenture até abril do ano passado,
teoricamente, e daí eu comecei a focar muito mais, tanto em Fincric quanto na Poupadora Inteligente, que são as minhas empresas. E eu vou até contar um pouco disso mais para frente, mas o que me possibilitou criar 2 empresas, o que me possibilitou, hoje em dia, ser dona dos meus próprios negócios, e não trabalhar mais para ninguém, ou não trabalhar mais para uma empresa que não é minha, o que me possibilitou isso foi eu ser muito estruturada financeiramente, eu ter construído uma reserva de emergência que pudesse me manter por um tempo, enquanto eu estava focando em construir outras coisas sem ter um salário fixo, sem ter uma estabilidade. Então, a aula de hoje também, esses 3 dias de curso, é muito para ajudar vocês nisso, a como definir metas, aí saber o que vocês querem, e com isso conseguir juntar dinheiro para viver os sonhos de vocês. O meu sonho era, sim, empreender, e eu consegui empreender graças à reserva de emergência que eu consegui construir para ficar 1 ano e meio de boa sem trabalhar. Beleza, então vamos lá. A agenda de hoje, o que a gente vai aprender hoje? Da onde? Alguém está com o microfone aberto. Ai, pera, pessoal. Quem tiver com o microfone aberto, fecha, por favor, só para eu não me perder aqui. Mas beleza, vamos. Na agenda de hoje, o que vocês vão aprender? Como construir uma mentalidade de crescimento. Isso é super importante, aqui não é papo de coach, hippie, nada disso. A nossa mentalidade é muito importante, a nossa mente, ela é responsável por mais de 40%, 50% do que a gente faz num dia, nossos hábitos. Então, é super importante a gente ter uma mentalidade forte, uma mentalidade de crescimento para investir com segurança. Se você não tem essa mentalidade, vai ser complicado. Ponto número 2, como definir uma estrutura de gasto saudável. Aqui a gente está falando de orçamento, de definir gastos, de limite de gastos e ter uma ordem financeira. E o ponto número 3 é como definir metas alcançáveis. Se você não sabe para onde você está indo, qualquer lugar serve. Se você não tem uma meta muito bem definida, vai ser muito difícil que você queira poupar. As pessoas às vezes pensam, eu vou poupar para ter o dinheiro lá na conta. Não, você vai poupar para viver os seus sonhos. Você vai poupar para você conseguir alcançar os seus objetivos. Então, esses são os 3 pilares que vão te ajudar a construir uma base sólida para você começar a investir. Então, vamos lá, começando do começo. Como construir uma mentalidade de crescimento? Antes de tudo, antes de mais nada, o mais importante é entender como funciona o nosso cérebro. Eu não sei se vocês sabem, mas o nosso cérebro, ele representa mais ou menos, sei lá, 3% do nosso peso, do peso do nosso corpo, mas ele é responsável por mais de 20% do gasto de energia que a gente tem durante o dia. O nosso cérebro gasta muita energia. Não sei se vocês, um dia, assim, que tiveram que estudar muito para alguma prova, que ficaram super cansados, ou trabalharam muito no trabalho, tendo que botar a cabeça, pensar, refletir, fazer cálculo, análise, estratégia. A gente fica muito cansado, porque o nosso cérebro, de verdade, ele demanda muita energia. E um dado muito importante é que ele é capaz de fazer mais de 35 mil decisões em um único dia. Então, ele tá lá, bonitinho, na boa, só que ele tá fazendo milhões de decisões o tempo todo. Quando você dirige para o seu trabalho, muitas vezes você vai no automático, quando você toma banho, quando você almoça, tem um monte de tarefa que a gente vai fazendo ao longo do dia, que elas são no automático, a gente nem se dá conta. Mas é uma decisão que o seu cérebro está fazendo. Seu celular toca, você bota ele na orelha, são coisas assim muito automáticas, mais que uma micro decisão que ele está fazendo. O celular está tocando, tenho que atender colocando ele na orelha. Quando você vai tomar um café quente, você toma o seu café, você coloca o café na boca, você não derrama ele em cima de você. São micro decisões que o seu cérebro vai fazendo ao longo do tempo. Só que ao longo do dia, também temos fazer decisões que não são tão automáticas. São decisões que temos que pensar, que temos que colocar a nossa cabecinha, que temos que ter uma certa análise ali por trás. E na hora de fazer essa decisão, que a gente realmente precisa pensar um pouco mais, o nosso cérebro, para economizar energia, ele usa atalhos. E esses atalhos são conhecidos como vieses cognitivos. Então, evolutivamente, desde que a gente começou a evoluir como ser humano, o nosso cérebro precisou usar esses atalhos. Ele precisou para que a gente estivesse vivo hoje em dia, de verdade. Eu gosto muito de dar o exemplo sei lá, a gente ser humaninho lá, 200 mil anos atrás, a gente estava numa savana e vem um leão. E uma pessoa começa a correr porque viu o leão e todas as outras começam a correr junto. É o famoso efeito manada, né? É um viés de manada também.
E o que que é isso? Cara, se você não corresse, você podia ser devorado por um leão. Então, você vê uma pessoa correndo, você corre. Depois você vê o que que era, se era um leão, se era uma zebra, se não era nada. Mas o leão não vai comer todo mundo. O leão vai comer o mais lento, que ficar ali por último. Isso, quando a gente estava lá na savana, era muito importante, porque realmente a gente precisava correr, a gente precisava sobreviver. Só que hoje em dia, não é tão assim. Só que mesmo assim, ficaram esses resquícios na nossa cabeça, esses vieses cognitivos. E existem mais de 150 vieses. O efeito manada é um só. Que uma pessoa começa, no mundo dos investimentos, uma pessoa começa, Bitcoin, criptomoeda, e todo mundo começa a comprar criptomoeda. Não, vou comprar o joguinho do robô trader, e todo mundo vai para o joguinho do robô trader. Ou, sei lá, no consumo, que todo mundo quer ter um iPhone, que todo mundo quer comer em tal restaurante. Isso hoje em dia se reflete dessa forma. Só que, como eu disse, existem mais de 150. O nosso cérebro criou isso muito bem para aliviar ele em distintas áreas da nossa vida. Então, basicamente, é isso que acontece com o nosso cérebro. Então, basicamente, isso que acontece. Temos mais de 150, eles começaram a ser estudados por Daniel Kahneman, mais ou menos em 1960. Até aí, o ser humano era considerado muito racional, ele não era considerado irracional, ele era considerado como racional, até a gente descobrir que esses sesgos cognitivos, esses vieses cognitivos, eles distorcem o nosso pensamento e faz com que a gente tenha alguns pensamentos irracionais e tomemos decisões que não são 100% racionais. Então, desde a década de 60, mais ou menos, descobrimos isso. E ele ganhou Nobel de Economia por descobrir esses vieses. Então, pessoal, isso é muito importante. Quando eu comecei a estudar mais sobre finanças pessoais, sobre tudo isso, eu me dei conta de como era importante isso aqui. De como o cérebro era a parte mais importante das finanças. Porque se você não controla a sua cabeça, se você não controla os seus hábitos, os seus pensamentos, é muito pouco provável que você consiga construir e manter a sua riqueza ao longo do tempo. Às vezes você consegue até ganhar muita grana, ficar bem, mas não consegue manter. Não consegue. Vamos lá. Vamos lá. Agora travou isso aqui. Beleza. O primeiro viés de todos, desses 150, que eu não vou falar dos 150, mas eu recomendo vocês fortemente estudar e buscar, porque é muito importante, você começa a entender, caraca, eu pensava dessa forma, caraca, eu agia assim, isso não estava tão bom, e é o meu cérebro, ele está me sabotando? Sim, ele está te sabotando. O primeiro é o viés do presente. Nós somos, como seres humanos, imediatistas. A gente quer tudo para agora, right now. A gente quer tudo para ontem, não para depois. E isso é um viés do nosso cérebro. O nosso cérebro, ele prefere, qual é a definição disso? Ele prefere muito mais desfrutar algo no presente que desfrutar esse algo no futuro. E como ele se reflete nas nossas finanças, a gente não quer poupar. Poupar não é legal. Poupar é contraintuitivo pra gente. A gente prefere gastar o dinheiro todo esse mês. Porque o dinheiro é para esse mês. Porque eu trabalhei, porque eu mereço, porque eu quero me mimar. E é muito difícil para o nosso cérebro entender que você precisa poupar dinheiro para fazer uma viagem. Que você precisa poupar dinheiro para a sua aposentadoria. Que você precisa poupar dinheiro para comprar um carro ou para dar entrada num apartamento. Ele pensa, cara, mas e o agora? Isso é muito lá para frente. Então, há uma ponte aí muito grande entre esses dois mundos, que é o presente e o futuro. Só que a gente, como ser humano, é super importante ter essa reserva, você gastar menos do que você ganha, gerar uma reserva todos os meses para você conseguir viver os seus sonhos sem se endividar. Ver sua carteira, né, ali, seu patrimônio ir crescendo, você conseguir comprar coisas sem se endividar e não ficar com essa angústia. Então, para que vocês entendam como seres humanos somos imediatistas e o que a gente precisa fazer é controlar esse imediatismo, é entender que não é tudo para agora, que uma parte do nosso dinheiro de hoje a gente precisa sim deixar para o nosso eu do futuro, né? A gente precisa ter uma reserva de emergência, porque situações de emergências vão aparecer, e se você não tem dinheiro poupado, o que vai acontecer? Você vai ter uma emergência e você vai ter falta de dinheiro, então são dois problemas, não é um problema só.
Esse viés, ele é muito presente em crianças, por exemplo. Você vê, a criança, ela está acostumada, chora, alguém pega no colo, chora, ganha comida, chora, troca uma fralda. Ela é muito imediatista, só que quando a gente vai crescendo, a gente vai percebendo que não é só chorar que a gente consegue as coisas. Mas, da mesma forma, a gente não consegue se livrar 100% dele. Tem um estudo realizado pela Universidade de Stanford, se eu não me engano, que eles pegaram crianças, né, na década de 70, mais ou menos, e acompanharam essas crianças até o final da vida delas, e fizeram um teste do marshmallow com elas. Eles entregavam o marshmallow a cada criança e falavam, se você conseguir aguentar, esperar com esse marshmallow durante 15 minutos, a gente vai te dar outro. Se você não aguentar, você só vai comer esse. Cara, marshmallow, fofinho, cheiroso, gostoso, as crianças queriam comer. Muitas crianças comeram marshmallow, não aguentaram esperar. E eles acompanharam essas crianças até o final da vida, até a vida adulta, na verdade, e eles se deram conta de que as crianças que esperaram tendiam a ser mais bem-sucedidas, né? Melhor-sucedidas que as outras crianças. Então, isso é muito louco. O fato de você conseguir esperar, de você entender que o futuro está vindo aí e que você precisa se planificar para ele, planejar para ele, ou esperar um pouquinho para ter uma recompensa, que foi isso que essas crianças fizeram, esperaram 15 minutos e ganharam 2 marshmallows, muito bom. Isso faz com que você realmente tenha um controle maior do seu cérebro. E aqui o convite a vocês é, realmente, pensa 2 vezes, seja mais prudente em relação a isso, não seja imediatista, planifique mais e saiba que se você hoje em dia não poupa nada, o exercício que você tem que começar a fazer é tentar reduzir gastos para você poder poupar mais, ou aumentar sua receita também para você ganhar mais e poder poupar mais, mas já pensar que uma parte do que eu ganho hoje, independente de como, tem que ir para o meu eu do futuro. E aí você se aliviar desse viés do presente. Não sei se algum de vocês já tinham escutado falar desse viés, o que vocês acham, se vocês se sentem muito imediatistas ou não. Aí eu quero que vocês deixem no chat, no comentário, para não ficar um monólogo, então vão comentando, comentando o que vocês acham. O segundo viés é o viés da aversão à perda. O ser humano, ele dói 2,5 vezes mais no ser humano quando ele perde alguma coisa do que ele desfruta quando ganha. Então, se você perder 100 reais, você vai sofrer muito mais do que você vai ficar feliz se você achar 100 reais. A dor é 2,5 vezes maior e dói fisicamente, de verdade. Então, o que acontece aqui? Por conta desse viés, a gente prefere ficar numa situação mais defensiva. O ser humano, ele prefere não perder a ganhar. É como se fosse aquele time de futebol que fica muito mais na zaga do que vai para o ataque. Ele é muito na zaga, ele é muito ali conservador, ele prefere ficar ali atrás do que ir na luta. Basicamente, as pessoas que deixam todo o dinheiro na poupança, porque investir em ação é perigoso, porque investir em fundo imobiliário é arriscado, porque comprar título público, o governo vai roubar o dinheiro, e a pessoa prefere perder dinheiro. Porque assim, hoje vocês vão aprender mais sobre isso na próxima aula, mas da poupança para a Selic é o investimento mais seguro do Brasil. Da poupança para a Selic é o dobro de rentabilidade. Então, você está perdendo o dobro, né? Você está deixando de ganhar 2 vezes o que você podia ganhar só por medo, sendo que a Selic é mais segura do que a poupança. Então, é um pouco isso. A gente tem tanto medo de perder que a gente perde muita oportunidade. E esse viés é muito presente na nossa cabeça também. E um último viés que eu trouxe aqui para mostrar para vocês é o viés do status quo, que é quando a gente não quer mudar nada, a gente quer deixar tudo perfeito do jeito que tá. O nosso cérebro não quer gastar energia, ele prefere sofrer do que mudar. Ele fala, não, deixa isso aí quietinho, paradinho, não vamos entrar nesse quesito, vamos deixar isso onde está. E é você, com as suas finanças, que não se mexe, não começa a estudar, não começa a investir, deixa o dinheiro parado na poupança. Gente, eu conheço gente que tem muito dinheiro ali parado na poupança, que esse dinheiro já podia estar rendendo, ó, gerando muitos mais dinheirinhos e não está, porque a pessoa não quer tocar nisso. O nosso cérebro prefere ficar parado porque ele não quer gastar energia. Então, se você sente que tá parado no seu trabalho, não tá mudando, tá numa relação que não faz o menor sentido, que você não tá mais feliz, tá, sei lá, ou com peso de mais ou com peso de menos, que você queria engordar, ganhar massa, ou que você queria emagrecer e você não consegue. Isso tudo é o seu cérebro falando, deixa isso para amanhã, para depois. Agora não. Vamos continuar aqui quietinhos. Então, todos esses vieses são muito importantes, pessoal.
Tudo isso é o nosso cérebro tentando sabotar a gente. E como eu falei, existem mais de 150. E muitos impactam na nossa vida financeira. Uma vez que a gente consegue entender que o nosso cérebro vai querer economizar energia, que o nosso cérebro vai procurar atalhos, a gente tem que tentar fugir desse atalho, ser mais analítico, ser mais responsável com o nosso futuro também. Porque esses vieses, muitas vezes, né, fazem com que a gente fique parado lá atrás. Não avança. Beleza. Existe uma outra característica muito importante da nossa mentalidade, que se chama mentalidade fixa e mentalidade de crescimento. As pessoas nascem com essa mentalidade. Elas podem ser desenvolvidas? Podem. E é para isso também que eu espero que vocês estão aqui para isso, assim, para desenvolver um pouco essa mentalidade também, para entender como ela é e desenvolver isso. Mas muita gente nasce com mentalidade fixa, poucas pessoas nascem com mentalidade de crescimento. Uma mentalidade fixa é basicamente o entendimento de que na vida, talento, dom, habilidades, elas são herdadas, você nasceu com isso, você nasceu assim, que isso não é desenvolvido. Então, elas passam a vida toda achando que não são boas, que não são capazes, se frustram quando não conseguem algo. Já a mentalidade de crescimento acha que tudo isso, habilidades, talentos, são desenvolvidos. Cara, eu não sei cantar, mas se eu treinar muito, eu vou conseguir cantar bem. Eu não sou uma boa jogadora de futebol, mas se eu treinar muito desde pequenininha, eu vou conseguir. Óbvio, gente, né? Agora eu com 34 anos querer ser da seleção, não é isso, mas vocês entenderam. Eu não sou boa em matemática. Mas se eu treinar muito, eu vou conseguir. Então, a mentalidade de crescimento é o entendimento de que tudo a gente consegue treinar, desenvolver, a gente consegue crescer na vida. A gente não nasceu com nenhum predestino de eu sou horrível nisso e nunca vou ser boa. Não é assim. Além disso, eu li um livro chamado Os Segredos da Mente Milionária, que é um livro muito legal de ler. E esse livro, ele fala muito de como a mentalidade de uma pessoa que tem uma mentalidade milionária é muito diferente de uma pessoa que tem uma mentalidade pobre, muito parecido com a mentalidade fixa e mentalidade de crescimento. E como essas pessoas pensam. Quais são as diferenças, né, de uma mentalidade milionária para uma mentalidade pobre? E por que essa pessoa com mentalidade milionária consegue se desenvolver e a pessoa com mentalidade pobre não? Esse livro, ele fala de 17 arquivos de riqueza. Só que aqui eu trouxe 4 arquivos de riqueza para a gente ler um pouquinho e entender, não trouxe os 17, mas eu sugiro também fortemente essa leitura. Ou procurar um resumo no YouTube, não sei. Mas os 17 arquivos de riqueza são muito legais e também mudou muito a minha cabeça e a minha percepção sobre isso tudo. E quais são os arquivos da riqueza? Arquivo número 1, a pessoa com mentalidade milionária, ela pensa, eu crio a minha própria vida. A pessoa com mentalidade pobre, ela pensa, na minha vida, as coisas acontecem. As coisas simplesmente acontecem na minha vida. E é isso aí. Então, uma pessoa com mentalidade milionária, ela vai ser dona do destino dela. Eu preciso falar inglês, eu vou dar um jeito de estudar inglês. Eu preciso me formar, eu vou dar um jeito. É isso aqui que eu tenho que fazer? Eu vou ter que acordar cedo todos os dias? Eu vou acordar cedo todos os dias. Eu, por exemplo, eu vim de São Gonçalo, Rio de Janeiro, quem não conhece, de um bairro chamado Boa Sul, que é literalmente uma favela. Foi de lá que eu vim. Eu morava em São Gonçalo, estudava em Niterói e trabalhava no Rio. Eram 3 cidades diferentes durante um dia. Eu saía de manhã, 5h30 da manhã, trabalhava em Botafogo, saía de Botafogo, ia para Niterói, que eu fazia faculdade na UF, saía da UF, ia para casa. Mas eu queria isso para minha vida o tempo todo? Acordar 5h30 da manhã, chegar em casa 11 horas da noite? Óbvio que não. Hoje em dia eu penso, cara, como que eu fazia isso? Pegar ônibus, barcar ônibus, voltar, estudar, chegar na faculdade 6 horas da tarde morta. Mas eu estava criando a minha própria vida. Eu estava saindo de casa às 5h30 da manhã, voltando 11h30 da noite, porque eu sabia que no futuro eu ia conseguir morar mais perto do meu trabalho, eu ia conseguir me formar, então não ia ter que ir para a faculdade, já ia reduzir algumas horas ali. E foi isso, eu fui criando a minha própria vida. Tem muita gente que, não, talvez é muito longe, porque a faculdade é difícil. Não, então a pessoa fica ali deixando as coisas acontecerem e não vão atrás. E é muito importante. Quem tem uma mentalidade de crescimento, se você quer desenvolver uma mentalidade de crescimento, você precisa ser dono da sua própria vida. Você precisa entrar no jogo da vida com essa atitude de querer criar sua vida. Vou me formar, vou estudar, vou definir metas, vou cumprindo aqui esse caminho até eu ser alguém lá na frente. O arquivo número 2 é a pessoa com mentalidade milionária, ela entra no jogo do dinheiro para ganhar.
A pessoa com mentalidade pobre entra no jogo do dinheiro para não perder. E aí é muito parecido com o viés da aversão à perda. Uma pessoa com mentalidade milionária, ela vai arriscar, ela vai empreender, ela vai investir, ela vai dar um jeito dela, porque ela quer fazer que o dinheiro dela se transforme em mais dinheiro. Uma pessoa com mentalidade pobre, ela vai ficar ali, ela vai trabalhar aquilo ali porque ela não quer perder dinheiro, ela é mesquinha, ela não vai pegar e investir o dinheiro numa ação com medo de perder aquela ação, ela não vai pegar e empreender, ela prefere o trabalho bonitinho, certo, então tem uma mentalidade que ela não quer perder. E quando você não quer perder e fica muito presa nisso, ou preso nisso, é muito difícil que você avance. Número 3, assume o compromisso de ser rica. A pessoa com mentalidade fixa, com mentalidade de pobre, gostaria de ser rica. Uma vai trabalhar, estudar, se focar, aprimorar, ser proativo, entender como funciona isso, vai administrar bem o dinheiro, vai gastar menos do que ganha, porque ela assumiu um compromisso de ser rica. A pessoa com mentalidade pobre gostaria de ser rica. Olha o Instagram, olha fulaninho, famoso, compra roupa maneira da moda, vai nos restaurantes maneiros da moda, porque ela gostaria de ser rica. Ela não é rica. Ela não assume esse compromisso. E aqui, pessoal, só para vocês entenderem, uma pessoa com mentalidade, o milionário e o pobre aqui, não necessariamente eu estou falando de conta bancária. Tem muita gente com mentalidade milionária que ganha 2.000 por mês e tem gente com mentalidade de pobre que ganha 30. Essa pessoa ganha 2.000 e gasta 1.800 e junta R$200 todos os meses, e a pessoa que ganha 30 gasta 35. Então, aqui, você não tem que ser milionário, mas você ter uma mentalidade milionária é você ter essa mentalidade de criar sua própria vida, ser dono do seu destino, entrar nesse jogo do dinheiro para ganhar, ver oportunidade nas coisas, e às vezes você pode ganhar muito pouco, mas dentro desse muito pouco, você ser feliz, você conseguir viver suas coisas, você não ser endividado e ter essa mentalidade milionária, para vocês entenderem isso. E por último, a pessoa com mentalidade milionária, ela foca na oportunidade. A pessoa com mentalidade pobre foca no obstáculo. Uma pessoa com mentalidade milionária vê um problema e pensa numa solução. A pessoa com mentalidade fixa, com mentalidade pobre, vê uma solução e já pensa em 25 problemas, é o contrário. Então aqui essa pessoa vai pensar na oportunidade. Ela vai ver uma pedra no caminho e ela vai pensar como eu saio daqui. E ela sai muito mais forte, com muito mais habilidades de enfrentar outros obstáculos. A pessoa com mentalidade fixa, com mentalidade pobre, ela realmente fica presa, ela trava, ela não sabe o que fazer e não avança. Então, aqui, o convite também é refletir sobre isso. Tudo na vida a gente consegue ter habilidade, a gente de verdade consegue desenvolver. Então, eu saí de uma realidade muito diferente da que eu tenho hoje, graças a eu quero estudar, eu quero falar outros idiomas, eu quero conhecer gente interessante, eu moro na minha cidade, mas eu não quero trabalhar aqui, eu quero ampliar meus horizontes. Muitas das vezes, assim, do dinheiro que eu gastava era viajando para conhecer outros lugares, outras culturas. E, assim, eu gastava muito pouco dinheiro com roupa, por exemplo. Eu sempre gastei muito mais dinheiro com experiências, com viagens, com sair, com estar perto dos meus amigos. Então, isso tudo foi moldando a minha mentalidade e fazendo com que hoje eu consiga estar construindo a minha liberdade financeira, ter uma empresa de educação financeira no Chile, no Brasil, ter uma outra empresa no Chile, morar num lugar que eu gosto, trabalhar com o que eu gosto, fazer coisas que de verdade me inspiram. Eu acabei de voltar de 3 meses que eu estive nos Estados Unidos, porque eu ganhei uma bolsa de estudos para ir para uma universidade no Vale do Silício. Isso tudo aconteceu porque eu fui arriscando, porque eu fui dando oportunidade. Eu decidi sair do meu trabalho para empreender, fui metendo a cara. E nada disso foi fácil, foi muito difícil. E até, às vezes, eu fico, caraca, como eu tive coragem de fazer tudo isso, mas eu tive. E isso vem muito da minha mentalidade de crescimento, de que eu quero alcançar tais coisas, eu tenho metas para isso, e eu vou cumprindo esses objetivos a cada pouquinho, mas eu vou cumprindo e tentando chegar onde eu quero chegar. Então, o convite é: pensem, reflitam bastante sobre a mentalidade de vocês, sobre o que vocês querem para a vida de vocês e tentem criar o futuro, ser dono da vida, entrar no jogo do dinheiro para ganhar. Porque o mais importante aqui é ter essa mentalidade de crescimento, entender como funciona tudo isso e começar a construir patrimônio, começar a comprar ativos todos os meses. A gente falou aqui já, como falei com vocês,
Existem mais de 150 sesgos, toda essa parte da mentalidade, são mais de 17 arquivos, então é muito legal. Na comunidade, eu tenho um módulo só sobre isso, o módulo número 1 da comunidade, são 8 aulas, se eu não me engano, só sobre mentalidade. Então, eu falo de cada viés de forma mais detalhada, eu conto também como funciona o viés, como mitigar esse viés, e eu falo de mais alguns, não falo só desses 3. E também na comunidade eu tenho uma aula inteira sobre os 17 arquivos, que está nesse módulo de mentalidade. Então, é muito bom, tá? Muito bom para aprender bastante e deixar a mente fluir. Beleza, então até aqui, que foi a primeira parte da nossa aula de hoje. Alguma dúvida, alguma reclamação, alguma pergunta? Alguém aí já se identifica com esses vieses, não se identifica? Quem quiser vai deixando nos comentários para a gente ir conversando. E a gente aqui está entrando na parte número 2 da nossa aula. A parte número 2 é como definir uma estrutura de gastos saudável. Pessoal, a gente não tem controle de quanto a gente ganha, de quanto a gente gasta. A maioria das pessoas não tem esse controle. 10% da população leva esse controle de verdade. Se você não tem um controle de quanto você ganha e de quanto você gasta, você não tem o controle nenhum da sua vida financeira. Você está deixando seu dinheiro no ralo. Por mais que você fale, ai, Mari, mas eu mesmo assim consigo poupar todos os meses. Talvez você conseguisse poupar muito mais. Talvez você gasta muito dinheiro com Uber, com delivery, ou na conta de luz, ou com gasolina, enfim. Eu já tive mais de 100 alunos. E durante esse período, né, 2 anos e meio mais ou menos dando aula, o que eu já vi de coisa, assim, aluno gastando R$2.000 de gasolina por mês e só com pequenas trocas ele conseguiu reduzir para 500, né? Eu lembro a primeira vez que eu falei para ele, cara, faz rodízio, não vai pro seu trabalho todo dia você, no outro dia vai com outra pessoa. E para ele isso era impossível. Criou o grupo, começou a ficar amigo dessa galera, tinha às vezes até o choppzinho da galera do carro e saiu de R$2.000 por mês de gasolina para R$500. São R$1.500, só com uma decisão, entendeu? Então, é super importante a gente entender qual é a estrutura de gastos que a gente tem e transformá-la numa estrutura saudável. E vamos aí pro... Ah, tem uma perguntinha aqui, eu acho. Ai, o Matheus falou, tive 1001 insights durante essa primeira parte. Meu Deus, muito bom. Ah, e aqui o Matheus perguntou como é visto o TDAH a partir desses vieses. Matheus, eu não faço ideia, mas eu gostei muito da sua pergunta e eu vou pesquisar. E me lembra de te dar uma resposta sobre isso. Eu não faço ideia como o TDAH funciona com os vieses. Mas muito boa. Beleza, então vamos seguindo. Primeira pergunta é, como está a sua vida financeira hoje? Vocês se animam a escrever aí no chat, galera? Preguiçosa, que ninguém escreve nada. Vamos lá, escreve. Como que você acha que está a sua vida financeira hoje? Ai, Mari, tá de boa. Tenho dívida, já tô poupando, já invisto. Quero saber um pouco de vocês. Como que está a vida financeira dos bonitos e das bonitas? Bem, mal, mais ou menos? Escreve aí no chat pra tia, Mari. A Paula botou, não sei quanto eu gasto. O Matheus botou relativa. Então é isso. Se você não sabe quanto você gasta, a aula de hoje é o momento de você brilhar, querida. Vamos lá. A nossa vida, essa pergunta é sempre, né, a que estremece. Não faço ideia de como está a minha vida financeira. É uma pergunta crítica. E não deveria ser. Pessoal, isso é muito mais medo, o nosso cérebro, mais uma vez, ali no status quo, falando, cara, você nunca levou o controle das suas finanças, para que você vai levar agora? Faz o menor sentido. Tem gente que não quer levar porque pensa que vai se privar de coisas, pensa, não, se eu começar a levar o controle da minha vida financeira, eu vou ter que parar de ir no shopping, eu vou ter que parar de ir no restaurante, eu vou ter que parar de ir no salão de beleza. E não é isso. Levar o controle da vida financeira não é se privar, não é viver uma vida miserável, é viver uma vida bem ajustadinha e você começar a criar seu patrimônio. É, na verdade, você começar a construir riqueza. Porque se você não sabe quanto você ganha, quanto você gasta e gasta tudo, você não constrói riqueza. Aí você vai chegar lá no final da sua vida, assim, no final da sua vida não, no final da sua vida laboral, né? 60 anos, aposentar, podendo viver tudo que você quer viver e não tem um centavo, não tem um puto no bolso, porque você gastou tudo. Não, né? Então, você levar o controle da sua vida financeira é você começar a construir patrimônio. E isso é maravilhoso, isso é uma delicinha. A Marcela falou, já aguarda um pouquinho, consigo poupar todo mês e controlar os gastos. Ah, isso foi o Matheus. Marcela já aguarda um pouquinho e Matheus consegue poupar todo mês. A Landini está esperando um milagre. Vamos, tomara que esse milagre venha hoje. E, pessoal, alguém aqui já investe? Já tem o dinheiro investido? Se alguém já investe, fala, Mari, já invisto. Vamos lá.
Como funciona a vida financeira da galera? A galera recebe o salário, paga as contas, gasta e poupa o que sobra. Olha que bonito! A galera geralmente faz isso. Paga salário, paga as contas, gasta e vai poupar o que sobrou. Isso está muito errado. Isso é o que a gente chama de corrida dos ratos. E se alguém aqui já leu o livro Pai Rico, Pai Pobre, que é um livro que eu também sugiro muito, foi um dos primeiros livros de finanças que eu li muito tempo atrás, e ele é muito bom, e faz você entender exatamente esses conceitos também de como pensa pobre, como pensa rico, como que um rico age com dinheiro, como que um pobre age com dinheiro, e é muito legal porque vira a chave da cabeça mesmo. Ele fala, é isso, você ganha seu salário, você paga as suas contas, você gasta, e se sobrar dinheiro, você poupa. Às vezes nem sobra e não poupa nada. E ele, nesse livro, ele fala de um conceito que é muito legal, que se chama se pagar primeiro. Que a gente precisa se pagar primeiro. E o que é isso? É como se os seus sonhos, as suas metas de vida, fossem um boleto. Então, você recebe seu salário, você vai poupar, você vai se pagar, você vai pagar a viagem que você quer fazer, você vai pagar o boleto da sua aposentadoria, você vai pagar o boleto da sua reserva de emergência, você vai pagar as contas e você vai gastar o que você sobra. Então, tem uma inversão aí. Vocês conseguem entender essa inversão? Mari, mas como que eu vou poupar e depois eu vou pagar as contas e depois eu vou... E se não tiver? Você vai se planificar. Quando você passa a ter um orçamento mensal, você sabe que você ganha tanto, que todo mês, se você ganha 1.000, você vai juntar... Exemplo, tá, pessoal? Você vai juntar 200 e 800 reais, você vai pagar uma parte do seu aluguel, outra parte você vai comprar comida, outra parte você vai viver. É um exemplo, tá? Só para ficar com os números bonitinhos. Todo mês você vai receber o seu salário e você vai tirar o dinheiro da poupança primeiro. Primeiro você vai se pagar. E esse é um conceito muito bom. Deixa eu ver aqui mais 2 perguntas. Matheus Conceição já investe? E o outro Matheus também já investe. Muito bom. Então, se vocês tiverem dúvidas sobre investimentos, as aulas de amanhã e de depois vai ser perfeita. Aqui é essa inversão que a gente tem que fazer. Se você não se paga primeiro, se você não tem uma responsabilidade com você, se você só paga as outras pessoas, vai ser muito difícil que você consiga construir riqueza, construir o seu patrimônio. E aqui eu imagino que seja isso que vocês estão procurando. Mário, eu quero chegar daqui a 10 anos e ter uma grana juntada, eu quero chegar daqui a 20 anos e já poder viver de renda, e isso não é impossível. E a gente vai ver daqui a pouco um exemplo bem legal disso. Tá, então, como que é uma estrutura de gasto? Eu gosto de dividir o dinheiro em 4 grandes blocos. Esses 4 grandes blocos são gastos essenciais, gastos variáveis, metas e educação. Então, eu gasto meu dinheiro com essas 4 coisas. O que é gasto essencial? Para todo mundo, o que é essencial é o que a gente precisa para viver. Aluguel, né? Aluguel, condomínio, nossa casa, água, luz, alimentação, gás, internet, tudo isso é essencial. A gente precisa para viver. Porém, vão existir coisas que serão essenciais para mim, mas que não serão essenciais para Marcela, não serão essenciais para Camila. E como que é isso? Sei lá, talvez para Marcela fazer a unha no salão toda semana é essencial. Ok, beleza, bota aí no seu essencial. Talvez para Camila ir num restaurante japonês uma vez por semana é essencial. Ok. Cada pessoa também vai ter o seu essencial. Mas o que é essencial para todo mundo é isso: a casa em que a gente mora, a alimentação, luz, águas, os recursos da casa, internet, basicamente. Acho que todo mundo precisa de internet hoje em dia de forma essencial. Segundo bloco de gastos são os gastos variáveis. Bares, restaurantes, roupas, Uber, presentes, eu preciso comprar um creminho novo na farmácia, eu vou tomar um cafezinho com uma amiga. São os gastos variáveis que vão ocorrendo ali ao longo do mês. Terceiro gasto, que é o que eu mais gosto, são as metas, são os sonhos de vida. Montar a sua reserva de emergência, fazer uma viagem, construir a liberdade financeira, juntar dinheiro para fazer um MBA, dar uma qualidade de vida melhor para os pais, fazer uma cirurgia plástica, sei lá, botar silicone, tirar o nariz, enfim, o que você quiser. E por último, que é muito, muito importante, é você continuar se capacitando.
Não adianta só você terminar a faculdade, não adianta só você ter um inglês. Você precisa continuar se capacitando e sendo interessante para o mercado. E cada vez mais, agora a gente tem o chat GPT aí que faz um monte de coisa que um monte de gente fazia que agora usa a inteligência artificial. Você tem que ser interessante, você tem que ser essencial de alguma forma. Então, se você está sempre se capacitando, se você está sempre ali agregando conhecimento, você se transforma numa pessoa cara. Você se transforma num profissional caro. Se você é mais caro, você pode cobrar mais, você vai ganhar mais, você pode poupar mais e está cada vez mais próximo da sua liberdade financeira. Então, são esses 4 bloquinhos de gastos. E como que eu divido isso? É 25% para cada? Não é 25% para cada. Vai ser aqui, mais ou menos, dessa forma que eu divido a minha estrutura de gastos. Então, eu coloco aqui 50% para o que é essencial. Tudo que é essencial para mim tem que estar dentro dos 50% do que eu ganho. Então, casa, aluguel, condomínio, comida, transporte, luz, água, gás, tem que estar dentro dos 50%. Se tudo que é essencial para você não cabe dentro dos 50% do que você ganha, você provavelmente está vivendo uma vida que não é sua, sinto te dizer. Então, é super importante você revisar isso. Caraca, Mari, o que é essencial para mim, somando tudo, dá 80%. Você vive uma vida que você não deveria viver. Talvez você mora num lugar muito chique, talvez você, sei lá, gasta muito dinheiro com ar-condicionado ligado o dia todo, talvez a comida que você compra é muito orgânica, vegetal, sei lá, não sei. Você está gastando muita grana. Então, o exercício é que o que é essencial para a gente esteja cada vez mais próximo dos 50%. Tá bom? Aqui a gente tem 25% em gastos variáveis, então são esses gastos com saídas, pequenas viagens, restaurantes, presentinhos, café, para você viver ali o seu mês. 20% para suas metas de vida, 20% para todos os seus sonhos, para tudo que você quiser, e 5% para educação. 5% do seu salário você vai comprar livros, você vai fazer cursos, você vai continuar se capacitando sempre para você conseguir gerar mais valor para você. Isso daqui, para mim, eu nunca paro. Eu tô sempre estudando, eu tô sempre me capacitando. Eu terminei a faculdade, eu fiz vários cursos legais. Depois eu fiz um mestrado aqui no Chile em inovação e empreendedorismo. Foi daí que nasceu o FinCric, que é a minha startup chilena. E terminei o mestrado, a gente foi aprovada numa aceleradora de startup aqui no Chile, foram 4 meses de curso, e eu ali dando a vida, até dezembro. Quando foi em janeiro, eu fui fazer um curso de 2 semanas em Punta del Este, e esse curso, no final, a melhor startup ia ganhar uma bolsa de estudos para ir para o Vale do Silício. Eu ganhei essa bolsa de estudos. Fiquei agora 5 semanas no Vale do Silício, ali em São Mateus, perto de São Francisco, estudando. Eu tô sempre estudando, voltei de São Mateus, entrei num bootcamp para startups também. Eu tô sempre estudando e isso vai gerando conhecimento, eu tô cada vez mais preparada, mais consciente, sabendo mais, podendo ensinar mais para vocês também. Isso é muito bom. Isso é muito bom. E é esse 5%zinho da educação que vai fazendo, e se investir em você mesma. Esse dinheiro daqui, ele volta exponencialmente. E a outra parte é quando você investe em conhecimento financeiro. Quando você fala, agora eu vou aprender a cuidar do meu dinheiro. Porque, pessoal, dinheiro e saúde a gente precisa para tudo. Se você não tem saúde, se você não tem dinheiro, a sua vida não vai ser tão simples. Então, cuidar do nosso dinheiro é a mesma coisa que se alimentar bem e fazer esporte, academia, alguma coisa 3 vezes por semana. Todo ser humano devia se alimentar bem, tomar bastante água, ir à academia 3 vezes na semana, ou fazer qualquer atividade física, e também dedicar um tempo para aprender sobre finanças. E eu tento fazer que isso seja legal, que isso seja divertido, que isso seja gostoso, dando as minhas aulas para vocês. Espero que vocês estejam gostando também, tá? Mas isso é fundamental. Aqui o Alan perguntou, Mari, quando puder falar como organizar as finanças com remuneração 100% variável, pessoal que não tem salário fixo, somente comissão. Aqui o Matheus falou, que orgulho. No caso, as metas são 20% que eu coloco na minha reserva de emergência, né? Calma, vamos na primeira do Alan. Cara, Alan, quando o seu salário é 100% variável, você precisa ter muito mais controle sobre os seus gastos fixos e ele muito definido. Você vai ter que
poupar mais do que uma pessoa normal poupa. Então, se uma pessoa normal poupa 20%, você tem que tentar poupar de 30% a 40% do seu salário, porque ele é variável, você não sabe qual mês você vai estar melhor ou pior. E isso nos meses, né, que você ganha mais. Para o mês que você ganhar menos, esse outro mês que você ganhou mais, conseguir cobrir. E o outro é você tentar, de alguma forma, ter algo fixo. Tentar de alguma forma ter uma renda fixa. Não sei se isso é possível, se o seu tempo permite, nem que seja uma baixinha, mas que seja pelo menos para pagar os gastos mais essenciais. Mas o fundamental aí é. E o outro é, se você trabalha com vendas, talvez o seu trabalho 100% variável é com remuneração, faça curso de vendas, aprenda a vender, estratégia de vendas, vira o melhor vendedor. Faça um trabalho muito bom para essa remuneração variável também ser boa, entendeu? Isso que eu te aconselho, vai que vai, sangue no olho, tenta fazer de tudo que você puder para se capacitar e vender mais. Beleza, aqui o Matheus perguntou se tudo é para sua reserva de emergência. Matheus, não necessariamente tudo é para sua reserva de emergência, são para as suas metas. Quais são as suas metas? Ah, Mari, eu quero montar minha reserva de emergência, eu quero começar a construir minha liberdade financeira e quero fazer uma viagem. Você vai pegar esse valor e vai distribuir nesses 3. O que eu te sugiro é, se você não tem reserva de emergência, foca primeiro na reserva. Tenta construir pelo menos a metade da reserva primeiro. Depois que a reserva está com a metade construída, você vai dividindo. Mas se você já tem a reserva, esse dinheiro vai para outras metas. Se você não tem, nos primeiros meses, até você ter ali uma boa parte da reserva, sim, você pode focar 100% para a reserva, tá bom? Então é esse, pessoal. Esse é o nosso gráfico lindo, maravilhoso da estrutura de gastos saudável, tá bom? Pessoal, quem puder tirar fotinho, tirar print disso aqui, depois me mandar, vai ser muito bom, porque eu adoro ter isso para subir nos stories depois. Eu aqui tô dando aula, não tem como eu tirar foto. Então, quem puder aí, Alan, Matheus, Marcela, quem puder também fazer, né? Estou dando esse curso aqui gratuito, 8 horas da noite, cansada, mas com toda a energia para vocês. Quem puder subir nos stories, etiquetar a poupadora, falar se gostou da aula, vai ser maravilhoso também. Então, vamos gerar aí engajamento. Show! Vamos lá. Então, o que eu sugiro? Às vezes não vai ser da noite para o dia que você vai conseguir entrar dentro dessa estrutura, mas caminhar para ela. Tenta caminhar da forma que você puder para essa estrutura. Ajustar ali, às vezes não vai ser 50% essencial, vai ser 55%. Às vezes os gastos variáveis vão ser um pouco menores, ou a meta vai ser 15%, não vai ser 20%, mas pelo menos tentar caminhar para essa estrutura. Se você consegue ter essa estrutura, você provavelmente vai conseguir construir bastante riqueza na sua vida. Você vai comprar ativos e lá na frente colher os frutos disso, tá bom? Parece surreal, mas depois que você vai ajustando ali, não é tão surreal, não. Show de bola. E olha aqui, o que eu falo para vocês não é ter uma vida miserável, não é, ai gente, a Mari falou que eu tenho que cortar todos os gastos e viver uma vida, não é isso. Vamos falar de pequenos ajustes. Eu falo muito isso com os meus alunos. A gente vai, geralmente, né, na Trilha da Liberdade, que é a mentoria, tem uma aula que os meus alunos trazem a planilha preenchida de 3 meses e eu consigo analisar como eles gastam dinheiro e bato o olho e eu já sei aonde dá para poupar, aonde dá para fazer pequenos cortes sem sofrimento. Então, aqui eu vejo alimentação. Hoje em dia, você gasta 1.200 com alimentação. Você vai passar a gastar 1.020. Você vai cortar alguns luxinhos, você vai trocar algumas marcas, vai comprar algumas promoções e vai fazer esse pequeno ajuste. A luz, ao invés de vir 380, vai vir 340. Você conseguiu economizar R$40 aí, apagando a luz, tirando as coisinhas da tomada, não ficando 3 horas no banho. Beleza. Assinaturas, que eu sei que vocês têm um monte. Vai sair de 150 para 120, vai eliminar uma, vai dividir a outra com amigo, enfim. Eu tava até falando isso com o Ben ontem, que é meu namorado. Caralho, porque ele tem muita... eu não tinha noção. Dormindo com o inimigo, eu aqui toda controlada. Ele com um monte de assinatura. Eu falei, gente do céu, você usa esse trem todo? Porque eu não vejo você usar. O único que vale a pena é o YouTube. Que eu falei, o YouTube a gente usa muito, mas o resto, eu falei, pode ir cortando. Não, cara, Star Plus, Disney Plus, HBO, Netflix, desnecessário. Não tem necessidade. Arranjei uma treta aqui em casa ontem com isso. Então, você reduz de 150 para 120. Restaurante, né? Ai, Mari, gasto 630 todo mês com restaurante. Não tô falando para você parar de ir no restaurante, para você parar de comer. Não é isso. Mas ao invés de 630, você gastar 490.
com roupa, né? Eu tinha uma aluna que todo mês ela falava, Mari, eu tenho prazer em comprar roupa linda para o meu trabalho. Eu gosto muito disso. O que eu faço? E eu via que ela gastava ali em torno de 500, 600 reais todos os meses. Eu falei, não gasta 500, 600 reais. Põe o limite de 300. Todos os meses você pode gastar 300 reais de roupa, não 500. E aí, 200 reais já para brincadeira. Então, aqui é uma questão de ajuste, uma questão de ver quanto você gasta hoje e se propor a gastar um pouquinho menos. Nessa simulação aqui, essa pessoa gastava 2.790 todos os meses com esses itens e ela passou a gastar 2.250. Ou seja, ela começou a economizar 540 reais todos os meses com pequenos ajustes. Ai, Mari, mas 540 reais não é nada. Vamos ver isso no longo prazo? Vamos ver. Aqui. Se você poupa 500 reais e 40 reais todos os meses, no final de um ano, você vai ter 7.194 reais. No final de 10 anos, você vai ter 84.235. E no final de 20 anos, você vai ter 220.567. Isso só você poupando, você pegando dinheiro e botando na poupança. Estou calculando aqui com a rentabilidade da poupança. Porém, se você se inscreve na comunidade da poupadora ou entra na trilha da liberdade, passa a ser aluno da Mari, aprende a poupar de verdade, a investir de forma segura e rentável, olha como muda. No primeiro ano não é muito, porque o efeito dos juros compostos é no tempo. O tempo é o mais importante. Então, no primeiro ano aqui é só um pouquinho de diferença. No segundo, depois de 10 anos, ao invés de você ter 84 mil, você passa a ter 121 mil. Olha a diferença. É coisa pra caramba. E em 20 anos, ao invés de você ter 220 mil, você tem quase 500 mil. Então, só com esses pequenos ajustes, em 20 anos, você tem 500 mil na sua conta. 500 mil para você viver melhor. Esses 500 mil hoje, se você bota esse 500 mil hoje e investe em fundos imobiliários, investe em ações pagadoras de dividendos, você tem uma renda de R$1.000 mensal. Todo mês, sem você tocar nos seus 500 mil, você vai receber R$1.000. Quem não quer isso? Daqui a 20 anos, poder ter R$1.000 extra todos os meses, mais 500 mil de patrimônio. E isso eu tô falando de você juntar R$540. Aqui é só com os pequenos ajustes. E se você, além disso, consegue poupar uma parte do seu salário, começa a trabalhar mais e ganhar mais e poder poupar mais, você facilmente pode ter 1 milhão, 1,5 milhão e construir uma renda muito interessante para o seu futuro. Deixa eu ver aqui os comentários. Aqui, para pequenos empreendimentos, entram nos gastos variáveis. Eu não entendi, Marcela, a sua pergunta. Para pequenos empreendimentos, entram em gastos variáveis. Se você quer investir para pequenos empreendimentos, eu botaria em meta, se essa é a sua pergunta. Por exemplo, o dinheiro que eu queria investir estava na minha meta de criar reserva de emergência para poder empreender. Isso, eu botaria em meta, são minhas metas de vida. Olha, eu quero criar um empreendimento, então vou pegar um pedacinho aqui e vou botar para as minhas metas. Quando eu decidi sair da Accenture, eu queria juntar dinheiro suficiente para eu poder ficar 1 ano e meio sem me preocupar. E foi isso que eu fiz. E estava dentro da minha meta. Eu vou criar uma reserva de emergência muito gordinha para eu viver dela durante um período. Foi isso que eu fiz. Se você quer empreender também, depois tenho dicas para te dar, que eu estou aí nesse caminho de empreendedora. Muito louco. Pode tirar dúvidas se quiser. Beleza. Então, o que eu queria que vocês, realizassem aqui é, com pequenos ajustes, vocês conseguem poupar mais dinheiro. Não é parar de sair, não é parar de viver, não é parar de respirar. É entender quanto vocês ganham, quanto vocês gastam, com o que vocês gastam e fazer pequenos ajustes. E com isso, vocês vão conseguir poupar algo. Segundo ponto é invista o dinheiro poupado. Olha a diferença. Cara, gente, é muita grana de diferença aqui nos 20 anos. É muita grana. E isso é o dinheiro trabalhando para você. Isso é você tirando o dinheiro da poupança e botando o dinheiro no Tesouro Selic. É isso, é essa mudança. Se você tem uma carteira diversificada, se você investe de verdade, dividendos, reinveste os dividendos, isso aqui no final vira 1,5 milhão. E com 1,5 milhão você tem uma renda mensal de 15 mil, sem tocar no seu 1,5 milhão. Todo mês você recebe filhinhos de 15 mil. Imagina, chegar lá na frente. Maravilhoso. Beleza. E agora, para a gente entrar no último assunto da aula, eu acho que a aula vai ter mais ou menos uns 10 minutos mais. Não desistam,
não, não suba, não desapareça, me espere mais um pouquinho. A gente vai falar de meta. Pessoal, realmente são 3 pilares. Ter uma mentalidade focada em longo prazo, de crescimento, focada em crescer, em aprender, em se aprimorar, em fazer sacrifícios. É super importante a gente fazer sacrifícios de curto prazo para ter um sucesso de longo prazo. Muito bom essa mentalidade, muito importante. Segundo ponto é você ser responsável com o seu dinheiro, é você definir limites de gastos e levar o controle do seu dinheiro. Isso não é chato, isso no começo pode ser ruim, pode ser, ai, que saco, mas depois você vai ver que é maravilhoso, você tem o controle da sua vida toda, você sabe, você domina o seu dinheiro, não é ele que te domina. Você não vai ter angústia de abrir o seu cartão de crédito, você sabe quanto você gastou, você já tem dinheiro poupado, você tem dinheiro para emergência e você está vendo o seu dinheiro trabalhar. Isso é muito importante. E o pilar número 3 é você ter metas. Se você não sabe o que você quer, se você não sabe, qualquer lugar serve, você não vai correr atrás disso. Então, o primeiro de tudo é você saber o que você quer da sua vida, o que é importante para você. As minhas metas são diferentes das metas do Matheus, que vão ser diferentes das metas da Marcela, que vão ser diferentes das metas da Camila. Então, ter esse foco e conseguir definir metas e que sejam alcançáveis. A minha meta é conseguir juntar 1 milhão em 5 anos. Essa meta pode ser muito difícil. Por que você não tenta a primeira meta ser juntar 100 mil? Eu quero emagrecer 25 quilos. Por que a sua primeira meta não é emagrecer 5 quilos? Depois você vai para 10. Então, não pensar em algo megalomaníaco, pensar em algo pequeno, para você também ter essa recompensa, sentir esses pequenos prazeres de que você conseguiu, né? Para mim, quando eu comecei a fazer atividade física, eu queria ir pelo menos 2 vezes na semana. Hoje em dia, eu tento fazer todo dia. Consigo? Nem sempre. Mas se eu fizer 4 vezes na semana, eu tô muito feliz. Bate com a minha meta. Eu me sinto recompensada. Então, o nosso organismo gosta disso. Isso acaba liberando hormônios positivos pra gente também. Nada é mais gostoso que uma meta cumprida. Então, eu quero também ajudar vocês nesse caminho de de definir metas, alcançar essas metas e viver essa delícia que é de cara, eu tô com uma meta alcançada, tô com uma meta cumprida. Muito bom. Eu imagino que todos vocês tenham milhares de metas, milhares de sonhos, de ter a casa própria, de viajar pelo mundo, de dar qualidade de vida para a família, de ter uma aposentadoria tranquila, de fazer um MBA, o que seja. Quais são as metas de vocês, se vocês quiserem compartilhar, cada um botar 1, 2 metas muito importantes da vida. A minha principal meta hoje em dia é conseguir construir, alcançar a minha liberdade financeira. Eu trabalho para isso, ter um foco de daqui a 10 anos eu ter dinheiro suficiente para eu decidir se eu quero continuar trabalhando, se eu não quero, de poder fazer tudo que eu tenho vontade, alcançar todos esses objetivos. Uma parte importante para mim é que eu sou uma pessoa muito simples. Eu sou feliz com bem pouco. O que eu gosto muito de fazer é estar perto da natureza, estar na praia, num lugar confortável, mas eu não preciso de que seja lindo, maravilhoso, tudo dourado e no melhor restaurante. Às vezes, o melhor restaurante para mim é um prato feito, bem gostoso, com arroz e um feijão muito bem feito. Eu não lembro quem disse isso, mas foi alguém que eu não lembro quem foi. Mas é muito mais milionário quem não é mais. Como que era? Agora eu esqueci a frase. Mas é basicamente assim: o milionário não é aquele que tem muitos milhões, mas é aquele que precisa de pouco para viver. Então, foi algo que eu também internalizei dentro de mim. Ser uma pessoa simples, uma pessoa que precisa de pouco para viver e ser feliz com isso. Isso é muito bom. Mas o meu grande sonho, a minha grande meta é daqui a 10 anos eu já poder ter dinheiro suficiente, patrimônio suficiente para decidir o que eu quero fazer. Hoje em dia eu preciso trabalhar bastante, hoje em dia eu preciso dar muitas aulas, preciso também trabalhar em FinCric, conseguir clientes para FinCric, que é meu aplicativo aqui do Chile, e ter reuniões e participar de programas. Eu preciso fazer um monte de coisa. Nesse meio do caminho, eu faço uma pequena viagem, nesse meio do caminho eu vou no restaurante, nesse meio do caminho eu tento ir para o Brasil encontrar minha família, para eu ir vivendo coisas prazerosas também. Mas o meu foco tá lá. Também tenho muita vontade de conhecer o mundo todo, e ao longo da vida eu vou fazendo isso, conhecendo um lugar, conhecendo outro. Eu tive a oportunidade de conhecer São Francisco agora, e aos redores, muito legal, muito legal. Fui para a Flórida, minha irmã mora na Flórida, mas eu conheci um monte de lugar que eu não conhecia. Então, tudo isso vai me enchendo de amor, e de alegria e de felicidade. Deixa eu ver aqui as metas de vocês. Mari, Oi, Matheus, fala. você comentou agora, quase agora, sobre saber poupar e ao mesmo tempo aproveitar. Essa semana passada, eu fui para a praia
E eu cheguei lá, eu tava com muita fome, eu não tinha levado nada, só tava com meu celular e carteira. Quando eu perguntei para meus amigos o que eles tinham comido, eles falaram: "Ah, a gente comeu um queijinho, um camarão, um milho e gastamos R$ 60." Eu: "Gente, que horror, vocês gastaram R$ 60 nisso tudo?" Aí eu falei: "Eu não vou querer nada disso, eu vou esperar o momento certo e eu vou comprar uma coisa que vai me encher até o final do dia." Quando do nada, de repente, passou um cara vendendo quentinha, a quentinha era maravilhosa por R$ 15. Todo mundo ficou de boca aberta, tipo: "Tá, como é que a gente gastou R$ 70 aqui nessas 3 coisas e você gastou R$ 15 numa quentinha que vinha arroz, feijão, farofa, macarrão, frango empanado, tu tá completamente Ai, que cheio, a gente delícia. cheio de fome." Eu falei: Você "Gente, me deu tudo vem no fome. momento certo, vocês viram qualquer coisa e quis comprar." Eu vi isso tudo, não queria, eu já tinha o objetivo que era almoçar, eu esperei o momento certo e paguei barato e comi gostoso. E é muito bom esse ponto, Matheus, porque às vezes a gente pensa assim, eu vou no restaurante, a pessoa não olha assim, às vezes você tem a opção de comer uma coisa mais barata, de tomar uma bebida mais barata. Eu fiz muito isso agora quando eu estava na Califórnia, porque São Francisco é absurdamente caro, é muito caro. É assim, você sentar para comer um hambúrguer e custa $50, gente, R$ 250 um hambúrguer com uma cerveja. Então, muitas vezes eu ia, ao invés de eu tomar um drink, eu tomava um chopp porque era mais barato. Ou eu pedia um hambúrguer porque era mais barato do que pedir uma comida. Porque também não dava para todas as vezes eu comer o que eu queria, assim, porque era muito caro. E eu queria também sair. Então, são essas escolhas. Às vezes você sai, ou, por exemplo, sempre eu fui muito na praia agora, quando eu tava na Flórida. A gente acordava de manhã, fazia um monte de sanduichinho, fruta, água, cerveja, biscoito doce, biscoito salgado. Então a gente passava o dia inteiro comendo aquilo e de noite a gente saía para comer, mas a gente economizava dinheiro nessa primeira parte do dia. E eu super feliz, eu adoro ter meus trem, meus sanduichinhos, meus bebidas, minhas coisas. Eu gosto muito de um cooler. Pensa numa pessoa que adora um cooler, sou eu. Mas muito bem, Matheus. Marcela falou aqui uma aposentadoria tranquila. Aposentadoria tranquila é todos os meses poupar um pouquinho para sua aposentadoria e investir. A Paula ir morar sozinha. Dona Paula, essa meta aí tá já há um tempo que eu te conheço, né? O Matheus, viver uma vida sem preocupações. E o Alan, renda passiva para cobrir os custos. Então, cara, tirando a meta da Paula, a meta de todo mundo é mais ou menos essa de construir renda passiva. O que vocês estão fazendo para construir renda passiva? Vocês estão poupando e investindo todos os meses? Comprando ativos todos os meses? Sabendo quanto está a Selic, quanto está a inflação? Entendendo esse universo? Porque isso é muito importante. Se você não sabe, se você não investe, se você não entende de economia, vai ser muito difícil que você consiga ter essa velhice tranquila. Você pode até se aproximar disso, mas não é tão provável, porque é um longo caminho pela frente. Para a gente ter uma velhice mais tranquila mesmo, a gente tem que conseguir juntar pelo menos 1 milhão, para esse 1 milhão se transformar aí entre 8, 9 mil reais por mês, tá? E esse caminho é longo, é um caminho de todos os meses estar aí investindo, mas também ele não é um caos. Depois que você pega, que você engata, ele fica muito mais fácil. Eu tenho alguns alunos que foram meus alunos já desde 2021, já tem 2 anos mais ou menos, o Judson, a Naira. Cara, eles começaram ali engatinhando, hoje em dia os dois já estão com reserva de emergência totalmente feita, já estão com mais de 30 mil cada um poupado para aposentadoria. A Naira viajou agora para fora com o marido. Então, vivendo e tá numa roda assim, Mari, todo mês sai, entra R$ 500 aqui, entra R$ 200 ali, vou comprando ativo e só vai aumentando. Isso é muito importante. Show. Beleza. Então, para a gente definir meta, eu trouxe 2 métodos que eu uso bastante, tanto na comunidade quanto na trilha. Um método se chama WOOP. E o que ele significa? WOOP significa Wish, Outcome, Obstacles e Plan. Então, desejo, resultado, obstáculo e plano. Então, tem um framework aqui, uma fichinha para vocês tirarem print, se vocês quiserem. O que vocês têm que fazer antes de criar uma meta? Escrever essa meta. Para começar, se você não sabe, se você não tem muito claro o que você quer, faz uma lista, como se fosse uma cartinha do Papai Noel, com tudo que vocês querem, com todas as metas que vocês desejam na vida de vocês. Bota uma lista e depois vai priorizando o que é mais importante. Beleza? Esse é o passo número 1. E agora você vai entrar nesse framework. Escrever o nome da meta, escrever o valor dessa meta. Se você quer uma casa, quanto custa a casa que você quer? Quero passar uma semana em Nova York. Quanto custa passar uma semana em Nova York? Senta e faz a pesquisa. Quanto custa o voo?
alimentação, como que fala? Hotel, passeios, tudo isso. Você vai botar e vai ver quanto custa. Ah, eu quero fazer um MBA. Quanto custa? Bota o valor aí. Depois você vai descrever o seu sonho. Eu tenho vontade de passar 10 dias em Nova York com meu namorado, com minha namorada, de visitar o Empire State, de ir no Memorial das Torres Gêmeas, lá. Você vai descrever o seu sonho. Gostaria de ir em tal restaurante, tudo bonitinho. De preferência, né? Você pode até colocar fotos aí de Nova York, porque quando o seu cérebro vê, aumenta muito a chance de você realizar essa meta, porque ele tá vendo, né? Botar foto de Central Park, fazer um mood board, né? Um quadro de fotos. Depois você vai botar melhor resultado se atingir essa experiência. Quais resultados você vai experimentar? Caraca, é muito importante vocês entrarem na meta. Imagina qual o resultado vai ser quando você entrar na sua casa nova. Eu quero decorar ela inteira, quero que tenha um cheirinho, eu vou estar muito feliz, eu vou me sentir muito realizada. Como vai ser? Qual é a sensação quando você cumprir essa meta? E aí a gente entra numa parte muito importante, que são os obstáculos. Esse framework, ele foi tirado de um instituto que estuda comportamento humano há mais de 30 anos. E eles descobriram que quando a gente escreve os obstáculos para cumprir uma meta, aumenta em 30% a chance de cumprir. Então, aqui a gente já está aumentando em 30% a chance que a meta de vocês seja efetiva e seja cumprida. Então, você vai botar aqui o obstáculo. Cara, da meta, sei lá, de ir para Nova York. O obstáculo é eu gastar todos os meses mais do que eu ganho, não conseguir juntar dinheiro, eu não conseguir tirar o meu visto, eu não conseguir tirar o passaporte, tudo que eu quero fazer ficar muito mais caro do que eu posso, do que o dinheiro que eu tenho para pagar. Você vai fazer uma lista de todos os obstáculos e criar ações para superar os obstáculos. Se todo mês você gasta mais do que você ganha e não consegue poupar, o que você vai fazer? Vou levar comida de casa, vou diminuir o Uber, vou diminuir saída. Você vai criar um plano para cada obstáculo. Pessoal, e é 30% de chance a mais de você conseguir resolver isso. Uma ação, né? Qual vai ser a ação para esse obstáculo? E aí, por final, você vai criar o seu planinho de ação completo. Todos os meses, eu vou poupar tanto, porque a viagem custa tanto, durante um ano. No final desse ano, eu vou conseguir viajar para Nova York, porque no mês tal, eu tirei meu visto, no mês tal, eu comprei a passagem, e aqui está o plano. Não há meta que resista a isso. Não há nenhuma meta que resista a você sentar e falar: quanto custa isso? O que eu vou fazer para conseguir alcançar essa meta? E dentro disso, existe um outro framework que se chama um método SMART. Eu gosto de usar os dois combinados. Eu gosto de botar o SMART dentro do UP. O que significa SMART? O S é de específico, o M é de mensurável, o A é de atingível, o R é de relevante e o T é de temporal. A sua meta precisa ser específica. Se você falar para mim, eu quero ir para Nova York ano que vem tem 365 dias. Eu não sei qual ano que vem. Eu quero ir para Nova York. Isso não é uma meta. Uma meta é, eu quero ir para Nova York em julho do ano que vem, passar 10 dias. Isso é uma meta específica. Eu quero comprar uma casa. Eu quero comprar uma casa no Rio de Janeiro de 120 metros quadrados, que tenham pelo menos 3 quartos e que custe até 700 mil. Isso é uma meta. Então, você precisa ser específica. A meta precisa ser mensurável. A partir do momento que você tem o preço, você consegue saber se você vai comprar, se você tem condição de comprar isso, e você consegue medir. Mensurável. Todos os meses, eu vou conseguir poupar tanto. E todos os meses você vai medir. Então, minha meta custava R$1.000, eu poupei 100. Então, agora eu preciso poupar 900. Poupei mais 100, agora eu preciso 800. Você vai medindo o alcance. Ela precisa ser atingível. Se você bota que você quer ir para Nova York, passar um mês e ir de classe executiva e tá no hotel mais caro e gastar 120 mil, você vai conseguir juntar 120 mil em um ano? Você não vai. Eu quero comprar uma casa na Barra, num duplex de frente para a praia. Você vai conseguir? Ou você vai se frustrar? Ela precisa ser atingível. E você vai saber se ela é atingível se você sabe quanto custa e o tempo que você tem. Se você quer uma viagem para Nova York em 6 meses, talvez você não consiga. Em um ano, talvez você consiga. Então, tem que jogar aí com as datas. Ela tem que ser relevante, ela tem que ser importante para você. Se você quer ir para Nova York porque seu pai quer que você vá, talvez você não junte dinheiro. Ela precisa ser importante para você. Quando algo é muito importante, é relevante, tem uma importância na nossa vida, fica mais fácil. E ela precisa ter um tempo. Eu quero ir para Nova York, mas eu não sei quando. Isso não é uma meta.
precisa ter uma data. Você precisa saber qual é o tempo que você tem para cumprir esse objetivo. Eu quero emagrecer 20 quilos. Quando? Em 1 ano. Ok. Eu quero correr uma maratona. Quando? Daqui a 2 anos. Ok. E aí você tem uma meta, tá bom? Beleza? A Marcela tá tirando os prints e mandando aqui. E é isso, pessoal. A minha vida foi feita de metas. Eu vim, como eu disse, lá de São Gonçalo, lá da minha favelinha maravilhosa, e eu consegui estar hoje aqui no Chile, viajando o mundo, tendo 2 empresas, ensinando, já ensinei mais de 100 alunos a começar a construir a liberdade financeira, a se organizar. Eu consegui fazer tudo isso porque eu sempre tive muitas metas. Eu quis passar para minha faculdade, eu comecei a estagiar muito cedo, eu quis fazer intercâmbio, aprender inglês, aprender espanhol, quis trabalhar numa multinacional, sempre tentei ser proativa, sempre tentei entregar mais do que me pediam. Foi isso, quis fazer um mestrado, desse mestrado nasceu uma empresa, e tudo foi baseado em metas. A meta do mestrado, eu queria fazer o mestrado já desde quando eu tinha 25 anos. Consegui começar o mestrado com 31. Foi uma meta, foi um longo tempo para eu conseguir, mas faz parte, é assim. Então, o convite da aula de hoje é: reflitam sobre a mentalidade de vocês, se é uma mentalidade mais de crescimento ou uma mentalidade mais fixa. Pensa sobre esses vieses, tá? Pensa de verdade como vocês podem melhorar tudo isso, principalmente o viés do presente, que é aquele que não te permite tomar decisões hoje sobre o seu futuro. Hoje a gente precisa começar a atuar. O outro exercício que eu convido é fazer um orçamento, saber quanto vocês ganham, quanto vocês gastam, tanto na comunidade quanto na trilha. Eu entrego uma planilha maravilhosa. Essa planilha calcula quanto você ganha por hora, quanto você ganha por dia trabalhado, como está o seu nível de saúde financeira, te ajuda a definir metas e a calcular quanto você vai. Quanto você precisa juntar cada mês para essa meta, que facilita muito. Quanto deve ser a sua reserva de emergência, eu tenho tudo isso. Então, é super importante levar esse orçamento, definir e todos os meses poupar pelo menos 20% do seu salário, pelo menos para o seu eu do futuro. E o terceiro ponto, ter metas muito claras e muito definidas. Tudo que vocês querem pode se transformar em realidade, desde que vocês definam isso e transformem isso em um plano. Se transformar isso num plano, vai ser maravilhoso. E eu falei um pouquinho mais, né? Foi aí 1h20, mas eu imaginei que fosse ser isso mesmo, 1h20 de aula. E eu quero saber se vocês têm alguma dúvida. Qual é a dúvida de vocês? O que vocês gostariam de saber mais? O que vocês gostariam de acrescentar? Não sei, eu vou deixar aqui aberto para vocês abrirem o microfone se vocês quiserem, ou se tá com vergonha, manda na caixinha, mas pode tirar a dúvida que vocês quiserem tirar. E o mais legal é, amanhã a gente vai falar, é uma aula muito boa sobre indicadores econômicos, renda fixa e renda variável. Vai ser super simples. Todo mundo daqui vai sair entendendo o que é isso e entendendo também quais são esses principais investimentos e fazer uma pequena análise para conseguir investir nesses investimentos que eu vou trazer amanhã. A aula vai estar muito boa, tá, pessoal? E na quinta-feira, a gente vai falar sobre diversificação de carteira, que também vai estar incrível, que é a cerejinha do bolo. E eu espero que vocês voltem amanhã. Essas aulas eu fiz com muito, muito carinho mesmo, com muita dedicação, com muito amor, com muito conhecimento. E vai voltar quem realmente está interessado, quem realmente quer construir um futuro melhor, porque 1h20 do dia, assim, é muito pouco de tempo para tudo que vocês vão aprender hoje, e amanhã, e depois. E sair daqui na quinta-feira com uma cabeça totalmente diferente, sabendo mais ou menos o que fazer, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aí seus comentários, o que vocês mais aprenderam antes de vocês desligarem. Assim, eu gostei mais disso, gostei mais daquilo. Como feedback também, para eu poder saber o que vocês mais gostaram. E também, se vocês gostaram, deixem aí, por favor, Marcela, Alain, Paula, Matheus, Camila, Leonardo, Fátima. Deixem os comentários de vocês. E quem quiser, convida os amigos, manda o link das aulas para amigo, namorado, parente, não tem problema, esse curso é gratuito, é 100% online, quem quiser participar, pode participar, só mandar o link da aula de amanhã, e nos vemos, foi um prazer muito grande, e não se esqueçam, a comunidade tá com as vagas abertas, estamos com um desconto imperdível. No último dia, talvez amanhã eu já libere o link para vocês. Quem está aqui vai conseguir comprar com desconto ainda maior. Quem está participando, eu vou mandar um link especial. Então, de verdade, quem está querendo dar esse pontapé inicial, começar a se estruturar de verdade, a aprender de verdade, começar a investir, a comunidade vai estar com vaga aberta. E assim, a comunidade é incrível, é um curso vivo, eu sempre estou subindo aulas novas,
Hoje em dia, em torno de 90 aulas. Quando começou ano passado, a comunidade tem 1 ano, tinha 70. Eu tô sempre subindo aulas novas, sempre. A gente tem esses encontros aqui por Zoom 2 vezes por mês, então você não vai fazer um curso online, você realmente vai ter um suporte de uma educadora financeira, economista, que sabe o que tá falando. Então, quem quiser saber mais, fala comigo no direct, me chama no WhatsApp, quem tem meu WhatsApp, e amanhã eu vou trazer o link para vocês, tá bom? Um beijo, pessoal, fiquem com Deus e até a próxima.